privilégio poder falar com os homens de nossa denominação e ter essa conversa franca, aberta, amiga. Não tem o propósito de alguma maneira pregar ou dar uma aula, apenas conversar com você dentro daquele tema que o nosso irmão Paulo propôs para nós e que é tão rico e que pode agregar muitos valores às nossas vidas. Inclusive, ajudar a nossa leitura, ajudar a gente ter a percepção correta do momento que nós estamos vivendo. Mesmo querendo conversar com você e falar de uma forma relacional, de uma maneira leve e inclusive próxima, mesmo com esse meu desejo forte de ser alguém nada técnico, nada muito cheio de palavras ou de termos difíceis, de ser o seu amigo de sempre, um cara acessível, eu vou tentar guiar a nossa conversa no livro de Tiago. O livro de Tiago é um livro muito interessante porque ele fala da vida e é um livro, inclusive, que foi bastante rejeitado na história da igreja. Para você ter uma ideia, o próprio Lutero, nos contextos de reforma, ele achava que o livro de Tiago deveria ser excluído por falar muito de obras, e a fala que o nosso reformador trouxe, o justo viverá pela fé, excluía qualquer possibilidade do fazer como algo que tivesse parte na salvação, tivesse parte na vida de um salvo. Só estudos posteriores e um olhar mais crítico e um olhar diferenciado, uma vez que a falha que a reforma protestante cometeu foi a de se tornar um anticatolicismo. Em vez de ser uma defesa do evangelho, e isso é muito forte com o protestantismo de missão no Brasil, que nós batistas fazemos parte, é repelir tudo que é católico. Simplesmente jogar fora, simplesmente desprezar, para que a diferença pudesse ser mostrada. E com isso, itens bons, valores bons foram jogados fora, e quase que o livro de Tiago foi jogado fora por trazer nas suas páginas o destaque da obra dos salvos. Hoje, depois de muito estudo, de muitos teólogos, hoje depois de muitas vivências e incursões, exegeses do livro, a gente consegue lidar com este conflito de uma maneira mais leve. Como é que a gente lida com esse conflito de maneira mais leve? A gente, na verdade, diz que não há conflitos. A gente fala assim, que as obras não salvam, mas os salvos são feitos, criados para boas obras. As obras comprovam, evidenciam que nós somos salvos. Então, o livro de Tiago é um livro inspirado, é um livro importante e vai permitir que eu dê algumas pinceladas para você no nosso bate-papo. O tema que me foi proposto é uma pergunta, é um jogo de palavras que vai fazer toda a diferença na nossa compreensão. O jogo de palavras do tema é o seguinte: quarentena com Deus ou quarentena de Deus? Se eu entendi bem a proposta, por trás desta quarentena de Deus está a pergunta se o vírus é de Deus, se o vírus é o peso da mão de Deus sobre a humanidade. Então eu quero pegar agora uma pinça, pegar como se fosse realmente um instrumento cirúrgico aqui e vir com o meu bisturi cortando e ajudando você a perceber. Em primeiro lugar,
como estou sendo guiado pelo livro de Tiago, eu não posso começar de uma maneira diferente, dizendo que são apenas impressões, que não são afirmações ou constatações, porque esse era um valor precioso para o Tiago. Em Tiago capítulo 1, versículo 19, ele nos recomenda a sermos tardios em falar. Ou seja, não haver uma precipitação na nossa boca, precipitação nas nossas conclusões. O que eu estou fazendo com você aqui, então, fique bem claro, são apenas percepções de um velho pastor que você vai lidando e você já entende qual é a minha filosofia. Sim, filosofia de um cara simples do interior de São Paulo. A filosofia é galinha que segue pato morre afogada. Então você não vem na minha não, você ouve, avalia tudo e retém o que é bom. Então, se por acaso em algum momento eu contrariar a outra recomendação do Tiago, agora no capítulo 3, versículo 2, onde ele diz para colocar freio na boca, se por acaso eu passar do limite, aí você faz a filtragem. Vamos para a nossa pergunta. A quarentena é com Deus ou a quarentena é de Deus? Bom, veja que a quarentena é de Deus enquanto tempo guardado. Ou seja, guardar um período, guardar-se de se contaminar, guardar-se de estar nas atividades normais dentro do possível é um gesto de Deus. É um gesto cristão. É um gesto que sinaliza que nós somos de Deus. Ah, pastor, mas por que a quarentena é de Deus? Veja que eu estou falando da quarentena, do recolhimento, aquilo que os marinheiros faziam quando chegavam de outra localidade com o escorbuto, e o barco, antes de ancorar, tinha um intervalo de observação daquelas feridas e enfermidades. Daí vem a nossa palavra quarentena, que hoje não é necessariamente 40 dias. Então, guardar uma quarentena diante de uma pandemia é um gesto de amor. E o Tiago vai tratar isso com muito carinho, com muito cuidado. O amor como regra real, como aquilo que é o referencial máximo no cristianismo. Quarentena, enquanto período guardado, é de Deus, porque Deus nos deu a ciência. Eu poderia citar o nome de cientistas para você, e são inúmeros, homens piedosos, tementes a Deus, de várias confissões diferentes, confissões católicas, luteranas, igrejas reformadas, enfim, temos irmãos nas mais diversas denominações que empunharam a bandeira da ciência e entenderam que Deus nos deu acesso ao conhecimento. Por isso, se eu sigo algo que Deus permitiu, é de Deus. A quarentena é de Deus. Quarentena é de Deus também por questão do bom senso. Nós, seres humanos, temos em nós a imagem e semelhança de Deus. E você vai ouvir alguém falar a expressão imago Dei. Mas eu não vou gastar nada disso, porque a nossa conversa aqui é de amigos, é olhando no olho. O que consiste essa imagem de Deus em nós? Muito mais do que Deus ter nariz. Daqui para lá, a gente entende que a imagem e semelhança de Deus para conosco é moral. E quando nós fazemos de nós para com Deus, são ajustes de linguagem para ajudar a gente a falar, no que a gente chama de antropomorfismo. Então, é atribuir a Deus as formas humanas. A mão de Deus está sobre nós. Não é que Deus tem mão, mas é para a gente ter a noção de que aquilo que no nosso corpo opera, naquilo que no nosso corpo realiza trabalho, transforma a matéria, a gente está atribuindo a Deus
como para facilitar a nossa linguagem. Mas você conhece bem João capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito, Deus não tem mão. Mas é uma forma nossa de comunicar. Então, nós assumimos para Deus formas humanas para ajudar a gente a visualizar. Os olhos de Deus estão em toda parte, né? E Deus colocou em nós formas divinas. Entre a forma divina está a moral, o senso do certo. Entre a forma divina estão atributos, qualidades de Deus que estão presentes em nós, bondade, amor, misericórdia, tantas outras. Entre as questões que Deus nos deu o bom senso, a capacidade de medir e de tomar decisões a partir daquilo que a gente observou. Então você observou que colocando a mão no fogo queima. É do ser humano, é parte da imagem de Deus em nós ter este bom senso, conseguir medir as situações para tomar decisões a partir daquilo que a gente sabe. Bom senso. Por que a quarentena é de Deus? Porque Deus nos deu bom senso para olhar e dizer assim, bom, quem está isolado se contamina menos, quem não está isolado se contamina mais. Dentro do possível, eu preciso me isolar. Dentro do razoável, eu preciso me distanciar. Então a quarentena é de Deus porque vem ao encontro da característica de Deus em nós. A quarentena é de Deus porque ela não anula aquilo que é valioso para Deus. Pelo contrário, nela, qualidades de Deus como a misericórdia, qualidade de Deus como o cuidado, podem se manifestar. Alguém vai tentar entrar na sua mente e dizer assim, Robson, mas ou a gente guarda a saúde ou a gente guarda a economia. E dentro desse ou guardar a saúde ou guardar a economia, indo para o extremo máximo, ou a gente morre de Covid ou a gente morre de fome. Isso se chama, meu amado irmão, de dilema. Escolher entre dois caminhos ruins. Entre a cruz e a espada, o velho se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Quando você tem duas alternativas negativas, você está diante de um dilema. A questão é que os oradores gregos, aqueles que eram afeitos ao discurso, que ganhavam dinheiro defendendo a ideia, eles criaram um método para enganar as pessoas nas tribunas e nos parlamentos. Eles criaram algo chamado falso dilema. Quando você coloca duas tragédias para escolher uma, mas uma você sabe que não é tragédia, é só para empurrar o seu debatedor a chegar numa conclusão. Então é assim, ou a gente morre de fome, ou a gente morre do vírus. Isso é um falso dilema. Porque você não precisa nem morrer do vírus e nem morrer da fome. E entre morrer do vírus, que é algo que é incontrolável, e morrer da fome, que é algo controlável, escolha se proteger do vírus. Porque da fome a gente, como ser humano, tem como controlar. A menos que a gente não queira. Pastor, que isso? O que você está falando? Bom, eu estou falando para você o seguinte, que para a doença nós ainda não temos vacina. Para a doença nós ainda não temos remédio. Para a doença nós ainda não temos paliativos. Para a doença nós ainda não temos maneira de corrigir. Agora conclua você mesmo. E para a fome a gente tem? Claro que tem. É óbvio que tem. Esse ano é a safra recorde no Brasil. Celeiro do mundo. Para a fome a gente tem. Talvez você tenha visto no Jornal Nacional que o Banco Itaú deu uma oferta, uma ajuda de 1 bilhão, desculpa, 1 bilhão de reais para o combate ao coronavírus. Todos nós sabemos que 1 bilhão é uma quantia muito grande, difícil até da nossa mente de trabalhador equacionar este número
esses 9 zeros. 1, 000, 000. Bastante grande o número. Muito bem. Mesmo com este número tão grande, mesmo com este número imenso de 1 bilhão, se você olhar o lucro dos bancos, do Banco Itaú no ano 2019, foi de 26 bilhões. O que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo para você que o banco teve, com as suas tarifas, com seus juros, com seu cheque especial, com aquilo que sai da sua conta corrente, 26 bilhões de lucro. Ele pegou e deu 1 bilhão para o combate do coronavírus. Ou seja, se o banco fosse de Deus e desse um dízimo, ele daria 2 bilhões e 600 milhões, arredondando 3 bilhões. Ele deu 1. Você percebe que a grande lucratividade de setores, você percebe que há pessoas num estado de condição que eles não querem dividir, e essa divisão atenuaria esse estado de fome. Então, não é que a gente não tem como combater a fome. Talvez até nós, né? Dispensando a pessoa que faz a limpeza da nossa casa e não lhe pagando os 100 reais da semana. Às vezes a gente pensa no banco e a gente joga a culpa em terceiros, mas isso está em nós também. Então, Deus nos deu os recursos. A quarentena é de Deus porque ela não atenta contra o valor de Deus. Porque ela não faz Deus entrar em contradição. Se você disser assim, não, a quarentena não é de Deus porque a partir dela nós vamos passar fome. É mentira. A fome vindo é por causa da nossa maldade, do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, da nossa ganância, da nossa incapacidade de dividir. Não tem nada a ver com Deus. Da parte de Deus, tá tudo certo. Bem, estou falando isso para você e estou compartilhando para que a gente responda a pergunta do nosso tema. Quarentena é de Deus ou quarentena com Deus? A quarentena é de Deus. Agora, a quarentena de Deus pode ser confundido com o vírus ser de Deus. E aí eu preciso entrar com você num campo bastante delicado que você precisa conversar com o seu pastor. Eu estou colocando a minha opinião aqui e ela não é o consenso geral, por isso ela está sujeita a avaliações, a olhares, mas ela está dentro de uma lógica que eu estou te apresentando, está dentro de uma lógica que eu preciso que você venha comigo. O vírus não é de Deus. A quarentena é de Deus, mas o vírus não é de Deus. É importante eu dizer isso porque algumas pessoas elas estão batendo na seguinte tecla, e talvez você já tenha ouvido isso. Deus mandou esse castigo porque nós estamos falhando muito. Deus mandou este castigo para chamar a atenção da terra. Deus mandou esse castigo para nos trazer pela dor. E acreditem, meus irmãos, isso não é um método de Deus. Se Deus precisasse do castigo para nos atrair, Ele estaria declarando a insuficiência do Espírito Santo. Se Ele precisasse de um castigo para nos convencer da nossa maldade, Ele estaria descartando a utilidade do seu Santo Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Estaria entrando, portanto, em contradição. A doença não é um castigo porque ela também não faz parte do método de Deus para os dias de hoje. Deus não vai anular a obra do seu filho. A doença não é um castigo porque não está inclusive entre os atributos de Deus. Você sabe as qualidades de Deus: bondade, mansidão, as qualidades de Deus, do Deus que é amor, do Deus que é misericórdia,
misericórdia, do Deus que é justiça. Sim, justiça, porque você pode dizer para mim assim: ah, pastor, mas Deus está mandando isso para fazer justiça. Não, não é verdade. Porque a justiça de Deus se chama Cristo Jesus. Ele é a nossa justiça, diz a Bíblia nas suas páginas, nas afirmações paulinas. A justiça de Deus, nesta etapa de anúncio do Evangelho, não está baseada em matar gente que não tem como apelar. Hoje eu estou no processo de uma pessoa que morreu no contexto da minha igreja. Pessoa morreu e ela tinha Jesus, mas para cada um que morre que tenha Jesus, existe uma centena, quem sabe uma milhar, que morre sem Jesus. E Deus faria esse tipo de justiça com o mundo, condenando ao inferno aqueles outros que não terão condição de se posicionar? Seguramente isso não é a justiça de Deus. A gente precisa olhar com isso com muito carinho, com muita delicadeza, porque nós estamos falando na qualidade de Deus. E você que está me acompanhando com a sua Bíblia em Tiago, no capítulo 1, versículo 17, a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito procede do Pai das luzes, de Deus, onde não há sombra de variação, vem coisas boas e não ruins. O mal não vem de Deus. É fundamental você olhar isso com carinho, porque inclusive Deus, capítulo 1, versículo 13, Deus não se vale do mal. Nós estamos diante de causas naturais. Claro que essas causas naturais podem ser consequência do pecado. Essas causas naturais, elas podem ser consequência de manipulação genética, pode ser consequência da ganância da indústria farmacêutica, pode ser consequência da maldade de um líder de determinada nação. Eu não quero descartar nenhuma dessas possibilidades. E aliás, cada uma dessas possibilidades só reforça a minha fala que isso é coisa nossa. Escolha nossa, consequência nossa. O castigo, portanto, está totalmente descartado. Porque o nosso castigo estava sobre Cristo Jesus. A Bíblia diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Cristo é a nossa cura. Cristo é a nossa paz. Cristo é a justiça de Deus. Deus não precisa de nenhuma força disciplinadora para nos atrair. Se você lembrar das páginas do Antigo Testamento, Jesus nos atrai com laços de amor. Pastor, mas e Apocalipse? E Mateus capítulo 24? Então, mas aí nós não estamos falando de um momento de atração para o Evangelho. Nós estamos falando de um momento de julgamento da raça humana. E aí você precisa diferenciar um momento do outro. Você precisa olhar isso com carinho. O que eu disse para você até agora dentro do nosso tema? Dentro do nosso tema eu falei para você o seguinte: quarentena é de Deus, porque mostra a disciplina, a confiança e fé de quem é de Deus. O vírus não é de Deus. Mas a minha terceira afirmação é que este momento pode ser usado por Deus. Aí sim, aí é verdade. Porque a afirmação bíblica é que Deus transforma o mal em bem. Você sabe disso. Você sabe que personagens do Velho Testamento falaram com todas as letras que Deus foi a minha força no meu cativeiro. Deus transformou o mal em bem. A declaração de José diante dos seus irmãos lá no Egito: fiquem tranquilos, eu não vou me vingar de vocês, porque vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus entrou nessa prática humana, nessa maldade humana, entrou nessa sua má intenção e transformou o mal em bem. Então, este momento que ele não vem de Deus está acontecendo, e Deus pega este momento e transforma em benefício dos seus.
Por isso que a gente lê assim, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Deus pega este momento e aqueles que são dele, ainda que venham sofrer, eles saem honrados, beneficiados, ainda que venham morrer, o nome do Senhor é glorificado nessas vidas. O vírus não é de Deus, mas o momento pode ser usado por Deus para provar a nossa vocação, para provar o nosso chamado, que nós realmente estamos em Cristo e somos novas criaturas e temos uma nova maneira de viver. Para, de alguma maneira, comprovar que nós somos aquilo que dizemos que somos. Que nós fazemos o que dizemos que fazemos, que nós vivemos a fé que dizemos que temos. Que nós valorizamos o que Deus valoriza. E aí, olhando para o Tiago, podemos trazer, inclusive, em consideração esse momento usado por Deus para mostrar que a igreja é o corpo de Cristo. Esse momento é usado por Deus para mostrar que a igreja é um local de socorro. Esse momento é usado por Deus para mostrar que Cristo está em nós, fazendo bem, multiplicando pães ainda nos dias de hoje. Se você for lá para o capítulo 2, no versículo número 6, valorizando o que Deus valoriza. 2,6 vai mostrar para você que Deus valoriza o pobre. Portanto, nesse momento, as nossas atividades de socorro, neste momento usado por Deus. O vírus não é de Deus, mas Deus usa o momento do vírus para nós manifestarmos misericórdia, manifestarmos graça, bondade, a mão estendida. Capítulo 2, versículo 8, para a gente demonstrar a lei real. Amar o próximo como a nós mesmos. Deus usa este momento para que a gente tenha uma experiência com Ele e consiga se posicionar diante das incertezas da vida. E se você quer ler isso em Tiago, lê o capítulo 4, versículo 15, onde Deus tem um tratamento e uma segurança toda especial para nós comprovarmos nesse momento que somos dele. Assim como também o capítulo 5, versículo 1, vai demonstrar que se nós não agirmos de acordo com a nossa fé, se o nosso Deus for outro, se nós formos ricos por termos o nosso coração num tesouro material, onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Nós vamos chorar e plantear. Capítulo 5, versículo 1. E é o que ele diz: chorem as suas misérias. Você está comigo? Está acompanhando? A quarentena, o período é de Deus porque mostra a nossa disciplina. O vírus não é de Deus, é uma consequência natural. Mas o vírus cria um momento que Deus usa para a glória do nome dele, para a bênção do seu povo e para a manifestação do seu poder. Para finalmente nós podemos dizer que a quarentena é de Deus e porque ela é de Deus devemos viver a quarentena com Deus. Esse é o título que está proposto para os irmãos nesta conversa pastoral. Pastor, mas o que nós temos de Deus neste momento? O que nós podemos experimentar neste momento? Eu vou caminhar com você muito rapidamente no capítulo número 6, onde você vai experimentar alguns fortalecimentos. Capítulo 6, versículo número 8, chama você a fortalecer o seu coração. Fortalecer, desenvolver uma força interior em Deus. Fortalecer, portanto, a sua fé. Este relacionamento com o Pai das Luzes que foi apresentado lá no comecinho, com o Pai de amor que cuida de todos indistintamente, que foi demonstrado no meio, com o Deus de todos que foi apresentado ao longo dessa nossa conversa pastoral. Fortaleça a sua fé. Capítulo 6, versículo número 8. Fortaleça também os relacionamentos.
Sim, a quarentena com Deus é aquela quarentena em que a gente sai com relações mais fortes. Fortes dentro de casa, fortes na igreja, mesmo não estando fisicamente junto, fortes com o pastor dando suporte, forte com a diaconia servindo aos necessitados, ficando de olho, ajudando a socorrer, forte com o próximo. 6:9 mostra o relacionamento. 6:11 vai trazer para nós a força emocional, o fortalecimento de maneira tão bonita que eu quero até ler para você aqui na Bíblia, para você acompanhar comigo. Eu estou falando 6, na verdade é 5, meus irmãos. 5:11, onde ele diz: eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouviste como foi a paciência de Jó, o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. 5:11, fortaleça o seu emocional, desenvolvendo paciência, desenvolvendo resiliência, desenvolvendo tolerância, desenvolvendo mansidão. Fortaleça o seu espiritual. 5, capítulo 12, então você me desculpa, até onde eu falei aqui, você apaga onde eu disse 6, 12, você fortalece o seu espiritual, a sua comunhão com Deus, este seu anseio pelo transcendente, pelo eterno. Como é que eu desenvolvo o espiritual? Ele já fala para nós, capítulo 6, versículo 13, ore. Sim, no meio da aflição, da angústia, busque o Senhor com intensidade. Nas alegrias vividas, e aqui na primeira igreja de Moreira César, a semana passada, 3 irmãos, em meio a esse momento de demissão, de tantas coisas, 3 irmãos que estavam desempregados conseguiram empregos. Nós temos motivos para cantar. Irmão, nós estamos vivos, estamos respirando, estamos com esperança, estamos com sonhos, temos motivos, estamos em família, temos família em casa. Cante ao Senhor, que isso desenvolve o seu espiritual. Dê valor para as questões que são de Deus. Desenvolva a comunhão. Use esse momento para ligar para o irmão, para ter uma palavra boa. Capítulo 5, versículo 19. Fortaleça a igreja. A igreja não é prédio. Não deixa ninguém te enganar dizendo que a igreja está fechada, não. Tá bom? 5:19 está chamando a gente para fortalecer a comunhão com os irmãos, e eu acredito que a gente pode ser mais igreja do que nunca. Mostrar que nós não estamos aqui só para fazer festa da primavera. Nós estamos com um laço muito maior, um objetivo muito maior, um destino muito maior, um Senhor muito maior que nos inclui no seu corpo. Sendo assim, com alegria eu consigo cobrir esse tema para você e dizer que nós devemos viver a quarentena de Deus em obediência dentro da sua possibilidade profissional, familiar. Por favor, não estou pregando a irresponsabilidade. E essa quarentena de Deus, nós podemos e devemos viver com Deus, porque é tempo de fortalecimento, tempo de crescimento, tempo de vitória e de paz. Que privilégio poder falar com os homens batistas nesta conversa pastoral. Sempre estarei à disposição de vocês, orando pela tua vitória, clamando a Deus que fortaleça a tua família, te dê saúde, te dê paz e abra portas para você criar sua família com dignidade. E acima de tudo, clamando para que você se fortaleça em Deus. Muito obrigado pelo privilégio, muito obrigado, presidente Paulo, e que nós possamos, em breve tempo, estar fisicamente juntos, porque nós estamos juntos de maneira virtual, e isso também é realidade entre nós, que alegra o coração de Deus. Que este mesmo Deus te abençoe, te guarde, resplandeça o rosto sobre você e te dê a paz. Até breve.